Existe um símbolo que percorre a Bíblia de uma forma impressionante: a videira. Nessa análise, a gente vai seguir a jornada surpreendente desse símbolo. Vamos ver como algo que pode ter representado a queda da humanidade acaba se tornando o maior símbolo da redenção. É uma transformação e tanto, e nós vamos descobrir como ela acontece. Para começar, vamos desafiar aquela imagem clássica que todo mundo tem na cabeça: a maçã no jardim do Éden. Mas e se o fruto proibido, aquele que mudou o rumo de tudo, não fosse uma maçã? E se na verdade fossem uvas de uma videira? Essa pergunta é o ponto de partida para a nossa jornada de hoje. Então, a nossa história começa lá atrás, no Jardim do Éden. E de acordo com a fonte que a gente analisou, o Éden era muito mais que um simples jardim. Era como um santuário matrimonial. Foi ali, nesse palco, que aconteceu o primeiro drama espiritual, onde o casamento foi colocado como um ato central da criação. E aqui a interpretação simbólica fica ainda mais interessante. Olha só, tradições judaicas bem antigas, registradas por intérpretes como Fílon de Alexandria, associam a árvore do conhecimento do bem e do mal à videira. Nessa visão, a fermentação das uvas seria uma metáfora para a passagem da inocência para uma consciência corrompida, uma transformação, digamos, desordenada. A narrativa de Gênesis descreve um processo bem claro, em 3 etapas. Primeiro, Eva vê o fruto. Essa é a percepção. Depois, ela o deseja. E, por fim, o clímax acontece na participação, quando ela come e oferece a seu marido. É um padrão que vai do olhar ao coração e, finalmente, à ação. Então, o ponto crucial é este. O primeiro vinho simbólico da humanidade foi um conhecimento que foi buscado fora da comunhão com Deus, separado da obediência. O resultado? Não foi a iluminação que a serpente prometeu, de jeito nenhum. Foi a vergonha, a nudez, que antes era inocente e se tornou um sinal de uma autoconsciência ferida. Agora, vamos dar um salto de milhares de anos na história. A gente vai parar num casamento em Caná da Galileia. E esse evento não é um detalhe qualquer na história. Não, ele é um momento de virada teológica fundamental para tudo que a gente está conversando. O autor do Evangelho de João nos dá uma pista importantíssima. Ao colocar o primeiro milagre público de Jesus justamente num casamento, ele está, de propósito, revisitando os temas do Éden. Onde o primeiro casal encontrou a perda, agora um novo casal celebra sob a presença redentora de Cristo. É como um recomeço. E olha só que interessante. Mais uma vez, é uma mulher que inicia a ação, só que desta vez o movimento é completamente diferente. Maria percebe uma falta, um problema, mas em vez de agir por conta própria, ela aponta para a solução. Ela apresenta a necessidade ao seu filho e, com isso, dá início a um momento de restauração. Aqui, o paralelo fica claríssimo. Eva pega o fruto e oferece ao homem, começando a queda. Maria, por outro lado, apresenta a necessidade a Jesus, inaugurando o primeiro sinal público da redenção. Simbolicamente, ela se torna uma espécie de nova Eva. E aqui a gente chega no coração da nossa análise, a grande inversão de símbolos. O que aconteceu em Caná não foi apenas um milagre para resolver um problema na festa. Foi uma reescrita completa dos símbolos da queda. E essa ilustração mostra a virada de chave de forma brilhante. O cenário de um jardim vira um casamento. A mulher que toma para si é substituída pela mulher que intercede. O fruto proibido que trouxe vergonha dá lugar ao vinho abundante que traz alegria e a revelação da glória de Deus. É incrível como cada elemento da queda encontra o seu exato oposto redentor. E tem mais, ainda tem outra camada de significado aqui. Jesus transforma a água que estava em talhas de pedra, aquelas usadas para rituais de purificação judaicos. Simbolicamente, isso é muito poderoso. Representa a transição de uma religião baseada em rituais de limpeza externa para uma graça que transforma a pessoa por dentro. Aquele vinho de Caná que trouxe tanta alegria para a festa, ele aponta para um significado ainda mais profundo. Ele é como um sinal, uma seta que nos leva ao clímax da história da redenção, ao cálice final. Cristo não apenas redime o símbolo da videira, ele se identifica com ela. Ao dizer, eu sou a videira verdadeira, ele se coloca como o novo tronco da humanidade, a verdadeira fonte de vida, em contraste total com aquela videira simbólica da desobediência lá do Éden. Então, a gente consegue traçar a jornada completa desse símbolo, né? Começa lá no Éden, com o que a gente chamou de vinho da desobediência. Passa por Caná, com o vinho da revelação, que mostra a glória de Cristo, e tudo isso culmina na cruz, com o vinho da redenção, que sela uma nova aliança. Na última ceia, a história toda se completa.
Jesus pega o vinho e o identifica com o seu próprio sangue, o sangue da nova aliança. Aquele símbolo que começou representando separação, agora se torna o próprio meio de comunhão e salvação. É uma reviravolta completa. Mas a história que começou com um casamento num jardim não termina na cruz. Ela se projeta para um final glorioso, um casamento final. E aqui, a estrutura narrativa da Bíblia se fecha de forma perfeita. A história começa com um casal. Tem seu ponto de virada num casamento. E termina com o que o livro do Apocalipse chama de as bodas do Cordeiro, a união eterna entre Cristo e o seu povo. E nessa festa de casamento final, o vinho não causa mais vergonha nem separação como lá no Éden. Muito pelo contrário, ele produz comunhão eterna. A intimidade que foi perdida no jardim não é apenas restaurada, ela é glorificada e celebrada para sempre. E assim, a gente termina com essa reflexão. A jornada da videira, de um símbolo da queda para o símbolo máximo da redenção, revela um padrão muito poderoso. E isso nos deixa com uma pergunta. Se um símbolo tão ligado ao fracasso pode ser transformado dessa maneira, o que mais na nossa experiência e no nosso mundo também pode ser alcançado por essa mesma lógica de redenção?